Bendito seja o nome do Senhor. Paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs que congregam nesta noite aqui neste templo santo. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo José do Carmo e ao mesmo tempo agradecê-lo por este privilégio, esta oportunidade de falar com os irmãos algo dentro da palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida do pastor Abinair Vargas, pastora Meire, que estão conosco aqui hoje. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Quero ler uma porção na palavra do Senhor com os irmãos, muito conhecida de todos nós. Se você pode, abra a sua Bíblia na epístola de Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. A partir do versículo de número 13. Eu sei que está doente, não. Graças a Deus. Tiago 5:13 diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Está alguém entre vós aflito? O que diz aí? Ore. Está alguém entre vós, está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O que diz a primeira frase do texto? A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Que mais? Vamos repetir essa frase? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E diz o versículo 18, a primeira frase. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Quantos podem dizer amém? Nesses momentos que temos, eu quero falar com os irmãos sobre a certeza da nossa oração respondida, ou a certeza de que Deus responde às nossas orações. Eu sei que os irmãos sabem muito bem disto, mas eu quero só relembrar a vocês. O que é a oração? É um ato pelo qual o crente, por meio da fé em Cristo Jesus, mediante a ação intercessora do Espírito Santo, aproxima-se de Deus, com o propósito de adorá-lo, render-lhe graças, interceder pelos não salvos e apresentar nossas petições dentro da soberana vontade de Deus. Trocando em miúdos agora, o que é orar? Orar é deixar a nossa alma respirar. É a respiração da nossa alma diante do Senhor. Esta epístola que nós lemos, este texto, é conhecida como a epístola universal de Tiago. Tiago escreveu esta epístola para todos os crentes, em todos os lugares e em todos os tempos. Isso aqui não foi só no tempo dos apóstolos, não. Isso aqui serve para hoje, para os nossos dias. A epístola de Tiago é muito comparada ao Sermão do Monte, pequenas recomendações práticas, ou talvez com provérbios, pequenas recomendações práticas, para que nós atentemos para elas. Mas nestes versículos em que eu li aqui, por 7 vezes, aparece a palavra orar, ou oração. Irmãos amados, então deixe-me dizer aos irmãos o seguinte: qual a importância ou o valor da oração que o crente faz ao Senhor? Qual o valor que a oração tem? Por que nós precisamos ter certeza de que Deus está nos ouvindo hoje e Ele há de nos ouvir daqui a pouco, quando nós dobrarmos os nossos joelhos? Irmãos, porque é uma promessa infalível
da palavra de Deus. Isto aqui é a palavra de Deus. Lá em Marcos capítulo 11, verso 24, o que está escrito? Tudo aquilo que pedirdes orando, diz o texto sagrado, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Lá em 1 João capítulo 5, versos 14 e 15 diz, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus é a garantia que nós temos de que Ele há de nos ouvir. A resposta das nossas orações está exatamente no nome de Jesus Cristo. Grave bem isso na sua mente. Ele disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, diz o Senhor Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedistes alguma coisa em meu nome, ele repete, eu o farei. Qual é o grande exemplo que eu e você temos de que o Senhor Jesus ouve as nossas orações e a importância de buscarmos a Ele orando? Qual a certeza, qual o exemplo maior que nós temos? É a pessoa do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui alguns textos, isso eu vou fazer bem rapidamente, não vou demorar, mas o grande exemplo da importância da oração na vida de Jesus, eu coloquei só no livro de Lucas. Pense aí, não sei de você acompanhar aí, porque eu vou só citar aqui com os irmãos. Lucas capítulo 3, verso 21, diz o texto sagrado assim, e sendo Jesus batizado, orando ele, os céus se abriu. Foi no momento do batismo de Jesus, quando ele levantou do batismo, o texto sagrado diz, orando ele, o céu se abriu, e vocês sabem o resultado, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre os ombros de Jesus, e disse que ouviu-se uma voz no céu que dizia, este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Glória a Deus. Irmãos, mas lá no capítulo 5, verso 16, diz assim, Jesus Cristo, porém, retirava-se para os desertos, e ali o Senhor orava. Jesus Cristo retirava-se para os desertos para orar. A gente vê tanta gente hoje no século 21, umas coisas assim que parece, a pessoa ora com o celular gravando aqui, para que todos saibam que eles estão orando, que ele está orando. Aí Jesus diz que ele sumia para o deserto e ali ele orava. Mas no capítulo 9, verso 18 diz, e aconteceu que estando Jesus só, olha o texto, aconteceu que estando ele só, ele começava a orar. E quando ele esteve orando neste momento, os discípulos chegaram e disseram, Jesus, ensina-nos a orar. Que negócio maravilhoso é esse que o Senhor está fazendo? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos perceberam que ele estava orando. Irmãos, mas no capítulo 10 de Lucas, verso 21 diz, naquela mesma hora, esse aqui foi um momento especial do Senhor Jesus. O texto sagrado diz, e naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a alma de Jesus como uma tocha viva e eficaz. Diz, Jesus alegrou-se no Espírito Santo. E quando veio aquela manifestação do Espírito sobre a vida dele, aí ele começou a orar, não tem jeito. Oh Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Muita gente importante deste mundo não percebe e não tem aquilo que você tem aqui hoje, meu irmão. Nós estamos aqui diante de um banquete espiritual. O Espírito Santo de Deus está nesse ambiente. E muitos sábios e entendidos nesse mundo, eles não percebem isso, eles não sentem isso. Aí Jesus orou e disse, Pai, eu sei que o Senhor ocultou essas coisas aos grandes, aos sábios, mas tem um povo que tem sede de mim. Há um povo que tem sede das coisas de Deus. E esse povo é você, que está aqui hoje, louvado seja o nome de Jesus. Mas irmãos, graças a Deus, em Lucas capítulo
11, verso 1 diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, os discípulos disseram também: Senhor, ensina-nos a orar. Orar é maravilhoso demais. Lá em Lucas 22, 41, no Getsêmani, tudo em Lucas, está escrito assim: e apartou-se Jesus dos discípulos pelo um tiro de pedra em um lugar mais separado, e diz que Jesus prostrou-se, talvez diante de uma das oliveiras, ali no Getsêmani, e ele prostrou-se e ele começou a orar ao Pai, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas eu não quero que faça a minha, mas que faça a tua vontade. Oh, irmãos, que coisa tremenda, maravilhosa. Mas lá na cruz, diz assim: Jesus, clamando com grande voz, disse, olha na a cruz, a oração de Jesus. Ele olhou para os céus e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se tem alguém nesta noite que você tem medo de morrer, eu quero que você aprenda com Jesus. Jesus não disse: eu vou morrer agora, eu estou apavorado. Não, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 3 dias depois, o Pai, através do Espírito Santo, ressuscitou Jesus dentre os mortos. E hoje nós estamos glorificando a Ele em espírito e em verdade. Eu teria muito que falar, mas deixe-me só dar uns exemplos de algumas orações respondidas. Eu quero animar a igreja mais uma vez nessa noite, de que Deus responde às nossas orações. Alguns exemplos de orações respondidas. Se nós formos falar na Bíblia Sagrada, ficaríamos aqui até meia-noite, mas eu vou falar só uns poucos exemplos. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 21 diz assim: Isaque orou instantemente pela sua esposa. Às vezes nós não acreditamos na oração de gente dentro de casa, né? Você acredita na minha oração, Cleurinho? Não é fácil não, né? Meu esposo, ore por mim aqui, ou minha esposa, ore por mim. Isaque instantemente orou pela sua esposa, e diz o texto sagrado: e Deus abriu a sua madre, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Resposta de oração do seu marido. Eu quero que hoje você ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, que o Senhor há de ouvir como ele ouviu Isaque. Louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, esse é um texto tão conhecido de todos nós, né? A oração de Jabes, ou de Jabez, eu não sei como é que os teólogos falam isso aí, a oração de Jabes ou de Jabez. Ele orou a Deus e diz: se o Senhor me abençoar muitíssimamente. Parece que Jabes pediu aqui muitas coisas materiais. Ele pediu coisas materiais. Se o Senhor me abençoar muitíssimamente e ampliares os meus termos, né? Amplie os meus termos, ó Deus, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não me alcance, Senhor. Ele pediu essas 4 coisas ao Senhor. E o texto sagrado, e Deus concedeu aquilo que Jabes pediu ao Senhor. Eu quero animar a igreja nesta noite, que a resposta de Deus virá para as nossas orações. A resposta de Deus virá de 3 maneiras. Deixe-me dizer para vocês: Deus vai responder todas as nossas orações. Uma ele responde sim, a outra ele responde não, e a outra ele responde assim: eu vou te dar graça para que você vença esse sofrimento seu. Paulo, ele diz assim: por 3 vezes eu pedi a Deus que ele tirasse um espinho que eu tinha na carne. Aí Deus falou assim: Paulo, eu já tenho te dado muito, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa dor vai continuar aí, para que eu continue te usando dessa forma tão especial. Bendito seja o nome do Senhor. Qual outra oração respondida? Jonas estava lá no ventre do peixe, e o texto sagrado diz assim, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. E ele diz, lá do ventre, ele diz, lá do inferno, eu gritei ao Senhor. Imagina, irmãos, nós estamos dentro de um templo, dentro da casa do Senhor. Jonas estava lá no ventre do peixe. Ele diz, eu estava lá no inferno, e lá eu clamei ao Senhor, e Deus ouviu lá do céu, e ordenou que o peixe fosse vomitar Jonas lá na praia. Bendito seja o nome do Senhor.
Aí eu tenho contado alguns exemplos assim, pastor Samuel, isso são exemplos da Bíblia Sagrada, é lá nos tempos bíblicos e tal. Deixe-me contar algo que eu nunca me esqueci dessa bênção. Um dia eu recebi, pastor Binaí, eu estava aqui representando o bispo Oídas na minha sala, e entrou um servo do Senhor, ele chama José Alves, e ele resolveu alguns problemas conosco ali da secretaria, e quando terminou, ele levantou-se para ir embora e falou assim: pastor Samuel, posso contar uma bênção para o senhor? Eu falei: lógico que eu quero ouvir. Ele falou assim: eu era membro na igreja em Paraúna, e eu fui na escola bíblica dominical, eu e a minha esposa e as crianças. Quando terminou a escola bíblica, no final da escola, o pastor fez uma campanha muito simples: irmãos, nós vamos fazer uma pintura em todo o patrimônio da igreja aqui e tal, e eu quero fazer aqui, pedir uma oferta aos irmãos. Quem pode ajudar com alguma coisa? E ele falou para mim assim: eu tinha colhido feijão, pastor Samuel. E eu levantei a mão e disse: pastor, eu dou uma lata de feijão de oferta. Pronto. Terminou a escola, foram para casa. Quando eles saíram da escola bíblica dominical, a mulher dele olhou para ele e falou assim: bonito, né, Zé Alves? O que você fez lá na igreja? Ué, mulher, o que eu fiz? Você deu aquela lata de feijão lá na igreja, e aquilo era o feijão que os meninos iam comer o ano inteiro. Será que Deus vai descer lá do céu agora e vai te dar feijão, Zé Alves? Irmãos, ele disse que afastou de perto da mulher dele e começou a chorar. Ele começou a chorar e falou assim: Deus, eu quero que o Senhor neste dia mostre para essa mulher que tu és Deus, e que eu fiz um ato de fé ali na tua casa. Eu quero que o Senhor prove para esta mulher que tu és Deus. Eu fiz um ato de fé, ó Deus, e ela está incrédula quanto a esse ato de fé, e eu quero que o Senhor mostre para ela que o Senhor está comigo. Dia domingo, ele disse que descendo a rua de Paraúna, um comércio estava fechado, e quando ele se aproximou perto do comércio, a porta do comércio abriu assim. O comerciante diz assim: Zé, eu estava ali vendo televisão e uma voz falou aqui dentro: abra a porta do seu comércio e dê um saco de feijão para a primeira pessoa que passar aqui na porta. Irmãos, não terminou aí não. Não terminou aí não. Ele falou assim: eu não dou conta de levar, eu vou lá na minha chácara. Ele tinha uma chacrinha ao lado de Paraúna. Eu vou lá buscar o carrinho de ferro e busco esse saco de feijão aqui. Ele disse que quando desceu a rua, lá embaixo, tinha um bêbado. Eu nunca esqueço do nome desse bêbado. Infelizmente, o bêbado chamava Albino. O bêbado olhou para ele e falou assim: Zé, eu colhi feijão e eu quero te dar um saco de feijão. Aí ele falou assim, ele disse para ele assim: eu acabei de ganhar um saco de feijão. Não, mas eu quero te dar um saco de feijão também, Zé. Eu senti de dar e eu quero te dar um saco de feijão. Irmãos, esse irmão contou, ele já com os cabelos meio brancos. Ele falou: pastor Samuel, eu ganhei esses 2 sacos de feijão. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, havia mais 2 sacos de feijão na sala da minha casa. Na sala da minha casa. Até hoje eu não sei quem colocou esses 2 sacos de feijão na sala da minha casa. 4 sacas de feijão. Ele olhou para a mulher dele e disse assim: agora você sabe que Deus é Deus? Você sabe que Deus é Deus? Deus ouve as nossas orações. Em pleno século 21, Deus ouve as nossas orações. Não é só na Bíblia, na época não. Ontem, quando terminou o culto, eu vim aqui para este púlpito aqui, ó. Eu vim para cá. Quando eu disse aqui, um irmão me abordou aqui e disse assim: pastor Samuel, talvez ele esteja aqui. O nome dele é Vilmar. O senhor lembra daquele câncer que eu tinha, que virou metástase, desculpe. Deus curou. Hoje eu estou sarado para a glória do nome do Senhor. Escute aqui. Aí uma outra irmã chegou aqui e falou: pastor, o senhor lembra quando o senhor e a sua esposa nos visitou lá no Urias Magalhães, que meu marido estava com câncer? Lembro, meu marido está sadio porque Deus curou ele. Oh, Deus maravilhoso é esse nosso. Então, irmãos, eu quero animar vocês mais uma vez nesta noite, que o Espírito Santo de Deus está nesse ambiente, e que esta campanha que o Bispo Oídas tem instituído aqui,
Deus vai fazer coisas grandes e maravilhosas na minha vida e na sua vida. É Deus quem faz isso. É o Senhor quem faz, para provar que Ele é Deus. E as coisas que Deus faz nós não entendemos, nós não compreendemos. Como diz a palavra do Senhor, você vai compreender depois. Depois você vai compreender. Se o bispo Aídes nessa noite fosse dar oportunidade para testemunhos aqui, nós amanheceríamos o dia aqui só contando testemunhos de vitórias e bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas eu quero terminar dizendo para todos os irmãos: creia que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve não é um Deus distante, não é um Deus ausente, é um Deus presente e que ouve as nossas orações e responde quando nós clamamos, de maneira que nós estejamos dentro da soberana vontade do Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Obrigado, bispo Aídes. Amém.